Dizem que nas noites escuras do sertão, uma porca gigante surge gritando, acompanhada de 7 leitões invisíveis. Quem ouve, perde o rumo e a coragem. A porca dos 7 leitões não é só um bicho assombrado. É uma das lendas mais temidas do Nordeste, usada para assustar, punir e ensinar. Mas por que ela continua viva até hoje? Inscreva-se no canal para conhecer mais lendas sombrias do Nordeste. No coração do Nordeste, entre vilas antigas e estradas de terra que somem no escuro da noite, nasceu uma das histórias mais temidas do folclore brasileiro, a lenda da porca dos 7 leitões. Há quem diga que ela surgiu como advertência para as crianças não se aventurarem sozinhas. Outros juram que nasceu de um castigo divino lançado sobre uma mulher que pecou contra sua comunidade. O certo é que, por gerações, seu nome foi sussurrado em voz baixa, sempre associado a medo e maldição. As famílias contavam a lenda à beira do fogo, quando a noite parecia não ter fim e os sons da mata faziam o silêncio pesar. Era nesses momentos que a figura da porca gigantesca ganhava vida. Uma criatura assombrosa, acompanhada do choro de 7 leitões invisíveis, condenada a vagar pelas madrugadas do sertão. A origem da história não pode ser localizada em um único lugar ou tempo. Ela foi moldada pelo medo coletivo, pela necessidade de dar forma ao inexplicável e de impor limites através do terror. Como toda lenda que atravessa séculos, não importa se nasceu de um fato real ou de uma invenção popular. O que importa é o impacto que continua causando até hoje. Dizem que a porca dos 7 leitões aparece quando a noite está mais densa, no silêncio quebrado apenas pelo som do vento seco do sertão. Quem viaja tarde pelas estradas de terra ou caminha sozinho por becos esquecidos, garante ter ouvido seu grito. Não é o som comum de um animal. É algo mais profundo, mais assustador, um misto de dor e fúria que arrepia até a alma. Seu corpo é descrito como enorme, pesado, impossível de ser apenas uma porca comum. Os olhos incandescentes parecem brilhar na escuridão como brasas vivas. O chão treme com seus passos e o eco do seu grunhido se espalha como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo, confundindo quem ouve. A aparição nunca é apenas um encontro, é um aviso. Quem escuta o grito da porca sente o medo se instalar como uma presença invisível que acompanha cada passo. E quando se percebe cercado pelo som dos 7 leitões que choram ao redor, a coragem desaparece. No imaginário popular, esse grito não é apenas ruído, mas sinal de que algo sobrenatural se aproxima. A porca não é vista para ser explicada, ela é ouvida para ser temida. Entre todos os detalhes que tornam a lenda da porca dos 7 leitões tão aterrorizante, nenhum é tão inquietante quanto a presença dos filhotes. Quem encontra a criatura garante ouvir o choro e o grunhido de 7 leitões que a acompanham, mas nunca ninguém conseguiu vê-los. Estão sempre ali, rondando, invisíveis aos olhos humanos, mas presentes no som que corta a madrugada. Esse mistério aumenta ainda mais o pavor. A ausência de forma torna o medo maior, porque o que não se pode enxergar é sempre mais assustador do que aquilo que se revela. As pessoas contam que o som dos leitões parece vir de todos os lados ao mesmo tempo, cercando quem ouve como se fosse impossível escapar. Para alguns, os leitões invisíveis representam as culpas e pecados carregados por sua mãe amaldiçoada. Para outros, são espíritos condenados a vagar junto dela, repetindo para sempre os gritos da perdição. O certo é que o simples som desses filhotes faz viajantes abandonarem caminhos, se esconderem em casas e até desmaiarem de pavor. Na lenda, os leitões não precisam ser vistos para existir. Sua força está justamente no vazio, no espaço onde o imaginário completa o que os olhos não alcançam. E é nesse silêncio quebrado, apenas pelos gritos, que a porca e seus filhos se tornam ainda mais aterrorizantes. Muitos dizem que a porca dos 7 leitões não nasceu apenas como assombração, mas como castigo eterno. A tradição popular conta que ela teria sido, em vida, uma mulher que pecou gravemente contra sua família ou contra a comunidade.
Em algumas versões, era uma mãe que não cuidou de seus filhos. Em outras, uma mulher que viveu entregue ao vício e ao excesso. O certo é que sua vida foi marcada por erros e sua morte por condenação. Assim, como punição, teria sido transformada em uma porca monstruosa, condenada a vagar pelas madrugadas do sertão, sempre acompanhada pelo choro dos 7 leitões invisíveis, símbolos da culpa que nunca a abandona. Onde quer que apareça, não traz apenas medo, mas também lembrança de que nenhum pecado fica sem resposta e que a maldição pode durar para além da morte. Esse caráter de castigo faz da lenda mais do que uma simples história de terror. Ela funciona como advertência, como ferramenta de controle social, repetida de geração em geração para ensinar que as escolhas têm consequência. A porca assusta, mas também ensina. É assombração e sermão ao mesmo tempo. A lenda da porca dos 7 leitões não se espalhou nas grandes cidades, mas encontrou morada no sertão nordestino, onde a noite é mais escura e o silêncio mais profundo. Em vilas isoladas, onde a lua é a única luz e o vento uiva pelas janelas de taipa, a presença da criatura ganha força. Quem caminha por estradas de terra à noite conhece bem o medo de se deparar com algo inexplicável. O barulho distante pode ser apenas o estalo de um galho, ou o grito da porca ecoando pela caatinga. Nos becos estreitos das pequenas cidades, seu nome é suficiente para calar conversas e acelerar passos. No sertão, onde a solidão acompanha os viajantes e o breu esconde perigos, a lenda cresce. A paisagem seca e as longas distâncias fazem com que o grito da porca soe ainda mais aterrorizante, como se viesse da própria terra. Para muitos, é como se o sertão tivesse escolhido essa assombração para lembrar que a noite é território sagrado. E quem ousa atravessá-la deve estar pronto para enfrentar seus segredos. Em todo o Nordeste, circulam histórias de gente que jura ter cruzado com a porca dos 7 leitões. Viajantes solitários contam que, em estradas desertas, ouviram o grito profundo do animal ecoando no meio da noite. O som vinha de longe, depois de perto, depois parecia cercá-los, como se a criatura andasse em volta, sem nunca se mostrar por completo. Há relatos de pessoas que afirmam ter visto uma sombra enorme cruzando o caminho tão pesada que o chão tremeu. Outros garantem que apenas ouviram o barulho dos 7 leitões correndo ao redor, grunhidos que iam ficando cada vez mais altos, até sumirem de repente no silêncio absoluto. Esses testemunhos, passados de boca em boca, reforçam o medo coletivo. Pouco importa se cada história é verdadeira ou exagerada. O efeito é o mesmo. O povo acredita, teme e respeita a lenda. E é justamente essa mistura de relatos reais com imaginação que mantém a porca viva no imaginário nordestino até hoje. No fundo, quem ousaria duvidar da palavra de quem voltou pálido, trêmulo e jurando que esteve cara a cara com o inexplicável? Na vida comum, a porca sempre foi associada à fartura, à alimentação e até à prosperidade no sertão. Era símbolo de sustento para famílias simples, um animal que garantia carne, banha e alimento para tempos difíceis. Mas na lenda, esse mesmo animal ganha um significado oposto. Em vez de abundância, carrega maldição. A porca dos 7 leitões não representa vida, mas condenação. Seu corpo grotesco e seus gritos noturnos não anunciam sustento, e sim desespero. É como se a própria natureza tivesse se invertido para castigar uma alma perdida. O que deveria ser fonte de segurança se transformou em prenúncio de medo. Esse contraste é o que dá tanta força ao mito. A porca, animal conhecido e presente em todos os quintais, se torna símbolo de pecado e castigo. O familiar vira o estranho. O comum vira o assombroso. E o que antes era sinal de sobrevivência se torna presságio de perdição. Assim, a lenda nos mostra que até aquilo que parece mais seguro pode se transformar em ameaça, quando o olhar da comunidade o envolve em culpa e mistério. A porca dos 7 leitões assusta não só porque é assombração, mas porque distorce um símbolo essencial da vida nordestina. Se a figura da porca já é capaz de provocar medo por si só,
O que realmente transforma a lenda em um tormento eterno são os 7 leitões que a acompanham. Não se trata de filhotes comuns. Eles nunca aparecem aos olhos de quem cruza o caminho da criatura. O que se ouve é o som de seus grunhidos, choros e corridas invisíveis ao redor das vítimas. Esse detalhe é o que mais enlouquece os que contam ter vivido o encontro. Porque enfrentar um monstro visível já é aterrorizante. Mas ser cercado por algo que se escuta e não se enxerga é um fardo ainda maior. É como se os leitões estivessem em todos os lados ao mesmo tempo, presos a um ciclo eterno de gemidos que ecoam na escuridão. No imaginário popular, os filhotes representam os pecados carregados pela mãe amaldiçoada. Cada leitão seria uma marca, um peso, um sinal de condenação que jamais a deixa descansar. Outros dizem que são espíritos presos, condenados a vagar para sempre junto dela, espalhando medo por onde passam. Mais do que companheiros, os leitões são o verdadeiro tormento da lenda. Invisíveis, mas sempre presentes, eles reforçam a sensação de que não há escapatória. Quando se ouve seus sons, já se está dentro do alcance da maldição. Como muitas lendas do Nordeste, a história da porca dos 7 leitões não nasceu apenas para assustar. Ela foi usada também como forma de advertência, especialmente para crianças e jovens que desobedeciam às regras da comunidade. Os mais velhos contavam que, se alguém saísse de casa à noite, se aventurasse por estradas desertas ou ignorasse os conselhos da família, corria o risco de ouvir o grito da porca e ser perseguido pelos seus 7 leitões invisíveis. Era uma maneira de impor limites num tempo em que não havia cercas de proteção, nem luz elétrica, nem segurança nas ruas escuras do sertão. O medo era a ferramenta mais eficaz para manter as pessoas longe do perigo real das madrugadas solitárias. A lenda, portanto, cumpria seu papel. Ao amedrontar, protegia. Por trás da assombração existe uma mensagem clara: toda ação tem consequência. A porca não surge por acaso. Ela aparece como castigo, como lembrança de que desobedecer pode trazer sofrimento. Para o povo, essa história sempre foi mais do que terror. Foi um sermão disfarçado de medo, capaz de atravessar gerações. Uma das razões pelas quais a porca dos 7 leitões continua a ser contada até hoje é justamente a fronteira borrada entre o real e o imaginário. Para alguns, tudo não passa de invenção popular, criada para assustar crianças e impor respeito às tradições do sertão. Mas, para outros, a lenda ganha corpo através de relatos, testemunhos e experiências que não encontram explicação lógica. É nesse espaço de incerteza que a lenda respira. A cada vez que alguém diz ter ouvido gritos na escuridão, a dúvida volta à tona. Seria apenas um animal perdido no mato, ou a porca maldita cumprindo seu castigo? E cada vez que uma história é recontada, ela se mistura com detalhes novos, aumentando o mistério. A força da lenda está justamente nessa dúvida. Se fosse apenas uma invenção, já teria se perdido no tempo. Se fosse verdade absoluta, já teria sido provada ou desmentida. Mas ela vive no meio do caminho, onde a imaginação completa o que a realidade não consegue explicar. No sertão, acreditar ou não acreditar nunca é o ponto principal. O que importa é que quando a noite cai e o silêncio é quebrado por um som estranho, ninguém tem coragem de afirmar com certeza que a porca dos 7 leitões não existe. Nenhuma lenda sobrevive sozinha. O que mantém a porca dos 7 leitões viva no imaginário nordestino é o medo coletivo. Cada relato contado em roda de família, cada história repetida ao pé da fogueira, cada aviso sussurrado às crianças antes de dormir, ajuda a reforçar a sensação de que a criatura realmente existe. O medo, quando compartilhado, ganha outra dimensão. Ele se torna parte da cultura, molda comportamentos e cria memórias que passam de geração em geração. O grito da porca não assusta apenas quem diz tê-lo ouvido, mas todos aqueles que carregam no coração a dúvida herdada dos mais velhos. Nas comunidades do sertão, bastava mencionar seu nome para que a noite ficasse mais silenciosa, para que passos se apressassem e portas fossem trancadas.
O medo era tão presente que, mesmo sem vê-la, as pessoas sentiam sua sombra pairando sobre a escuridão. Assim, a lenda não sobrevive apenas por causa da porca em si, mas porque o povo a mantém viva. O medo coletivo é a corrente que arrasta a história através do tempo, transformando o que poderia ser apenas uma invenção em uma verdade cultural impossível de apagar. A porca dos 7 leitões não está sozinha no universo sombrio das histórias nordestinas. Ela faz parte de um repertório de lendas que carregam o mesmo tom de castigo, assombração e advertência. Assim como o lobisomem, que vaga amaldiçoado nas noites de lua cheia, ou a mula sem cabeça, que espia pecados em labaredas de fogo, a porca representa a fusão entre o humano e o monstruoso, sempre ligada a uma culpa que precisa ser paga. Essas semelhanças não são coincidência. Em todas essas histórias, há uma mensagem clara. Quem rompe os limites da moralidade ou desrespeita os costumes acaba transformado em exemplo vivo do que não se deve fazer. A criatura assusta, mas também ensina, e esse duplo papel é o que mantém as lendas sempre atuais. No caso da porca, sua condenação eterna a vagar com os 7 leitões invisíveis ecoa o mesmo princípio que sustenta tantas outras figuras do folclore. A ideia de que os erros não desaparecem, mas se transformam em maldição. Ao lado do lobisomem, da mula sem cabeça e de tantos outros seres fantásticos, ela reforça a noção de que a fronteira entre homem e fera é facilmente rompida quando o pecado entra em cena. A porca dos 7 leitões atravessou gerações, mantendo-se viva não apenas como assombração, mas como parte da memória coletiva do Nordeste. Seu grito continua ecoando nas histórias contadas por avós, nas conversas em noites de lua cheia e até nos medos silenciosos de quem atravessa o sertão depois do pôr do sol. Ela é, ao mesmo tempo, símbolo de medo e de ensinamento. Assusta porque traz a imagem do castigo eterno, mas ensina porque lembra que nossas escolhas têm peso e que nenhuma culpa desaparece sem consequência. A cada repetição, a lenda se renova, não como fábula esquecida, mas como aviso constante de que o sobrenatural pode estar mais perto do que imaginamos. Assim, o legado da porca não é apenas o terror que provoca, mas a reflexão que impõe. Até onde os pecados do passado podem nos assombrar no presente? Se essa lenda também mexeu com você, inscreva-se no canal e continue explorando outras lendas do Nordeste, onde realidade e mistério caminham lado a lado na escuridão da noite.